Bom dia, irmãos. Eu pareço um neném. Muda o tempo, a gripe me pega. Então, uma noite difícil, solo, em pau. Estamos aqui pela graça de Jesus. O pastor Pérez está em viagem, no interior de São Paulo, e nos passou o desafio de trazer um estudo nesta manhã aqui, pela graça do Senhor. E aí eu comecei a pensar na canção que nós cantamos, marcharemos na vontade do Senhor, e me fez lembrar a pregação de hoje, que é de alguém que marchou na coragem do Senhor, e por isso conseguiu êxito. E nós vamos falar agora de manhã sobre um grande rei em Judá especificamente. Seu nome é Ezequias, e talvez você conheça essa história. Nós vamos falar do rei Ezequias, e falar do rei Ezequias, se nós formos pensar em detalhes, teríamos muito para falar desse rei, muito, porque ele tem um reinado muito bem sucedido, mas nós vamos nos ater a apenas duas lições preciosas que podemos aprender com esse homem de Deus, com esse rei que o Senhor permitiu no meio do seu povo. Para tanto, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Ok, nós vamos ver esses primeiros versículos aí, 2 Crônicas 29, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eu vou estar lendo, queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, aí, ou aí na projeção. 2 Crônicas 29, a partir do verso 1, diz assim, ó: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-os agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Apenas até aí. Quem era o rei Ezequias? Ezequias, rei de Judá. Nós estamos falando aqui do reino dividido. Os irmãos conhecem um pouco a história, sabem que depois de Salomão houve conflito e o povo se dividiu em Judá, reino do sul, e Israel, reino do norte. E Ezequias especificamente é um dos reis do reino do sul, de Judá, onde alguns reis foram bons, outros reis foram ruins, como que no reino do norte, o reino de Israel, todos os reis foram ruins. Ezequias é o 12º ou 13º, depende da conta que você faça, ou que você considere como rei, de uma sequência. E ele sucede o seu pai Acaz, e o seu antecessor Manassés, filho. Interessante que ele está entre dois reis muito ruins para o povo de Deus. E chama a atenção Ezequias se destacar em meio de dois reis que foram ruins para a nação do Senhor. Ele se destaca entre esses dois. Ele apenas tem, como nós lemos, 25 anos de idade, quando assume integralmente o reinado. Eu falo integralmente porque, interessante, mas Ezequias, ele antes de assumir integralmente o reinado de Judá, ele já vinha
participando do reinado de seu pai, Acás. Ele participou do reinado de seu pai, não como diretamente, mas digamos assim que ele era um assessor de seu pai. E nos chama a atenção, né, ele está assessorando um rei muito ruim. Né? Acás não foi um rei bom para o povo de Deus. Só para te situar, além dele permitir toda a idolatria que prevalecia sobre o povo de Deus, ele só sacrificou um de seus filhos em holocausto. Então, para você ver aí, alguns dos feitos de Acás, ainda bem que ele não sacrificou o Ezequias. Né? Então, ele é como que assessora ao pai e depois ele assume integralmente, com a morte de Acás, ele assume o reino de Judá. E ao assumir o reino de Judá, Ezequias ele vem fazendo reformas, ele vem fazendo mudanças. E é muito interessante pensar sobre isso, sobre se você consegue imaginar o grande desafio que havia na mão desse homem de Deus em pegar uma situação bem caótica do seu povo, uma situação de distanciamento, talvez seja chovendo molhado, mas por que será que você imagina que o povo estava naquela situação caótica? Quando eu falo caótica, a gente pensa que é só uma questão religiosa, né? Quando o texto fala do tabernáculo, das portas fechadas, da idolatria que prevalece, mas não era só religiosa. Havia uma situação política também muito crítica aqui. Havia situação de necessidade de alimento, havia restrição, havia opressão, o povo estava sujeito a um povo pagão. O povo estava sujeito a um povo que os dominava. E no caso especificamente aqui, a Assíria. Dominava eles, tinham que pagar impostos. Então, a situação era crítica e de opressão. Então, Ezequias tinha um grande desafio em suas mãos. Então, se nós olharmos para a história deste homem, em detalhes, há muito que aprender. Há muito mesmo que nós possamos considerar. Geralmente, o povo de Deus, ele trilhava por esse caminho de distância, perdição e sofrimento por causa de um único erro, chamado desobediência. O povo desobedecia ao Senhor, o povo ia por outras nações, o povo fazia aliança com outras nações, e ali a idolatria era inserida. O povo de Deus começava a fazer coisas abomináveis ao Senhor, práticas que o Senhor havia determinado que não fizesse, inclusive para as antigas gerações, mas ainda assim eles continuavam fazendo, e muitas vezes fruto de uma liderança de um rei que não temia e não considerava o Senhor, não lembrava o que o Senhor havia feito pelos seus pais, não considerava o que o Senhor tinha feito no passado e continuava a trilhar caminhos de distanciamento e de idolatria. Portanto, eu quero falar de duas lições especificamente na vida deste homem, Ezequias. Uma lição que eu gostaria de falar com os irmãos dessa manhã, nós podemos aprender com este homem sobre prioridade. Um dos destaques na vida de Ezequias é prioridade. Quando nós começamos a ler a história desse rei de Israel, que aliás a história de Ezequias está relatada lá em 2 Reis, com mais detalhes, ali do capítulo 18 em diante. 2 Crônicas também, que nós temos agora, fala, e também Jeremias cita Ezequias em um dos seus textos. Então eu queria falar sobre prioridade no reinado de Ezequias, que é algo que ele realmente toma como fundamental para ser bem sucedido e dirigido pelo Senhor. Quando eu falei anteriormente aqui sobre alianças, o povo de Israel o povo de Deus fazia alianças com povos pagãos, né? E isso era como que, digamos assim, uma troca de favor. O povo estava em situação caótica, por exemplo, aqui Acás ele faz aliança com o rei da Síria, um nome estranho, Tiglat-Pileser, nome muito estranho. E ele fez essa aliança porque ele estava sendo oprimido pelos sírios, e aí diante disso ele pede ajuda. Só que essa ajuda não vem sem nenhum compromisso, né? Sem nenhum negócio. E o negócio é que o povo de Judá deveria submeter à direção e à liderança desse rei assírio, rei pagão que não servia ao Senhor. Então Acás ele se sujeita a essa situação de ficar à mercê de um rei idólatra, um rei pagão, e como resultado disso, ser mantido com alimento, ser sustentado, ser protegido de outras nações. Então a gente vamos se render, a gente vai praticar algumas coisas que agradam a eles, mas temos a garantia que estamos protegidos. Nenhuma outra nação vai nos dominar, mas isso de fato não agradaria ao Senhor.
Me fez lembrar, quando eu comecei a ler esse contexto, uma igreja que nós servimos ali em Caieiras, a Igreja Batista Central. Nós participamos da inauguração dessa igreja no final dos anos 90. E me lembro que houve um prefeito na cidade, naquela época, que ele fez muitas alianças com as igrejas evangélicas na ocasião. Ele começou a oferecer terrenos, áreas para as igrejas. E o negócio era o seguinte: ele oferecia áreas para as igrejas construir seus templos, era uma concessão de 30 anos, e as igrejas teriam que apenas prestar um serviço social na cidade, né? A prefeitura ofereceria cestas básicas, e a igreja faria essa entrega, em nome da prefeitura. E lembro-me que o pastor que estava na ocasião, na congregação, ele não gostou desse negócio, dessa aliança, desse trabalho, a igreja ser usada, né, como meio social. E lembro quando ele se levantou na igreja e deu opinião sobre isso, que não acharia saudável para a comunidade ter essa aliança com a prefeitura, essa participação. Ele enfrentou objeções, ele enfrentou lutas. Igrejas dividiam opiniões, porque parte dos irmãos não tem nada a ver, nós podemos sim, acho que oportunidade, e espiritualizou o negócio. Enfim, prevaleceu o que o pastor havia colocado, ou a maioria dos líderes. A igreja acabou não entrando nessa. Diante disso, a igreja não foi beneficiada com uma área, a igreja poderia ganhar um terreno. Mas o pastor também entendeu que a igreja precisava adquirir aquilo com suas próprias forças e dignidade. Passou alguns anos, a igreja adquiriu o seu terreno com força, dignidade e recursos, sem precisar fazer esse tipo de aliança. Fecha parênteses. Apenas para pensar, né, como às vezes a gente se sujeita a algumas situações, né, sem perceber que às vezes ficamos aliançados, ficamos presos, e desculpa o termo, né, rabo preso, né, e com, inclusive, uma situação política, e acho que nunca foi saudável para a igreja se envolver com o Estado. Às vezes é viável para o Estado, mas não viável para o reino de Deus. O que podemos aprender com Ezequias em termos de prioridade? Interessante essa palavra prioridade, ela está muito ligada à disciplina. Perceba que prioridade e disciplina são situações que caminham bem juntos. Uma pessoa indisciplinada, geralmente, ela não tem prioridade. É muito comum a pessoa que não tem disciplina na vida, e quando a gente fala de disciplina é para tudo. O Joãozinho comentou a vida caminhada, tal, os quilômetros, e acordar bem cedinho. Se requer muita disciplina, por exemplo, uma atividade física como essa. Se a pessoa não tiver disciplina e decisão, ela não vai longe. Ela não vai nem levantar da cama. Mas a disciplina, ela de fato é viável e necessária para todas as áreas da nossa vida. Para o trabalho, para a criação dos filhos, para, enfim, estudar. A disciplina se faz necessária. E a disciplina, ela vai gerar em nós entender o que é prioridade. E prioridade é algo que Ezequias começa bem no seu reinado. Por exemplo, nós podemos ver prioridade no ministério e reinado de Ezequias na retidão. E quando eu falo prioridade na retidão, eu estou falando de auto-retidão. Se você ler esse texto que nós lemos assim de maneira muito rápida, Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e tal, e aí você vai lá para o versículo 2, ele fez que era reto, e aí o versículo 3, no primeiro ano, primeiro ano já vê aquilo entrando no objetivo, numa prioridade. Só que nós não podemos ler rápido assim, porque a prioridade de Ezequias aqui não é a questão aqui do templo, das portas que ele cita. A prioridade de Ezequias aqui, se você prestar atenção, está em si. A prioridade de Ezequias está nele. Quando o texto fala que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Para ele fazer o que era reto, ele tinha que ser um homem reto. Era necessário que Ezequias fosse um homem reto. Então, a prioridade de Ezequias era a prioridade na retidão, e podemos dizer na auto-retidão, na sua conduta, na sua mudança. Não se faz mudança externa não mudando a si primeiro. Se faz necessário mudar a si. Agora imagine este homem num contexto de observar o pai, as andanças do pai, as decisões, o quadro idólatra de sua comunidade, e ele fica observando aquilo e se incomodar. E ver que a sua índole
do seu caráter, da sua conduta, não compactua com aqueles caminhos e com aquelas decisões de seu pai. Então Ezequias precisava fazer a diferença. Então a prioridade deveria começar nele. A prioridade começa em mim e por meio de mim. A prioridade primeiro é interna, para depois ela atingir o externo. Judá vinha numa decadência moral, social, política e religiosa sem precedentes. Eu posso imaginar Ezequias observando tudo aquilo. Quantas pessoas observam a situação caótica do seu tempo e não se incomodam em mudar aquilo? Em 2 Reis, especificamente, quando fala de Ezequias, chega a citar que não houve rei como ele em Judá. Não houve. E aí você começa a conferir isso com os bereanos, né? Não houve rei como os seus demais reis. Você começa a ver e parece que houve alguns reis bons. Jeosafá, por exemplo, também foi um rei reformador. Mas eu consegui detectar um problema bem sério nos demais reis. Eles, por exemplo, algo que eles não conseguiam combater era a idolatria. Eles faziam algumas bondades, eles faziam alguns restabelecimentos, eles faziam a nação ainda viver bem, mas não acabavam com a idolatria. E a idolatria é como uma doença. A idolatria é como uma infiltração que vai minando lentamente e vai destruindo, e vai manchando, e vai contaminando a nação e o povo. E talvez nós olhemos aqui como igreja e pensemos, isso não faz parte da nossa realidade, porque a idolatria está associado a imagem, postes, ídolos, né? Então isso não condiz com a nossa realidade. Será que não? Sabemos que idolatria é tudo aquilo que toma demasiadamente nosso tempo, atenção, foco e forças. E se não for Deus que toma o nosso tempo, foco, força, esperança, isso passa uma idolatria na nossa vida. A idolatria pode estar associada muitas vezes ao trabalho, ao dinheiro, aos bens que se possui, a uma posição, muitas vezes a uma personalidade que se admira. A idolatria às vezes mudou de figura, mas ela não mudou a sua essência. Porque a idolatria nada mais é, nada menos do que substituir Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus torna-se uma idolatria em nossas vidas. Então os reis anteriores, eles não tomaram essa atitude de acabar com a idolatria. Ela prevalecia, essa enfermidade destruidora permanecia pelo seu povo, e aquilo minava, e aquilo destruía, tornando o povo fraco, distante, totalmente disponível para influências de inimigos, para domínio de outras nações. Por exemplo, em Reis, vai falar que Ezequias vem destruindo toda forma de idolatria, e uma das idolatrias que ele acaba ali é uma serpente, e o povo pode chamar de Neutzan. Essa palavra Neutzan, hebraico, significa serpente, exatamente. Essa serpente é levantada por Moisés, lá no deserto. Nós estamos falando de uma distância aí de mais ou menos 500 anos. Você pode imaginar quantas gerações vinham lá adorando uma serpente? Então essa serpente é levantada lá no deserto, quando o povo pecou, se distanciou do Senhor, e o povo era picado por víboras e morria. E aí o Senhor Deus fala para Moisés, levante uma serpente de bronze, uma haste, e acontecerá que todo aquele que olhar para essa serpente e for picado, será curado de picado de qualquer víbora. E de fato, Moisés faz isso. Todos aqueles que eram picados por víboras no deserto, olhavam para a serpente e eram curados. Então é uma situação pontual na história do povo de Deus, mas aquela serpente passou a ser adorada. Aquela serpente passou a ser foco de atenção, porque ela nos trouxe resultado, cura, transformação, nos trouxe o resultado que o povo ter vida, e interessante que deu de comer, deu o suficiente, deu o básico, parece que a nação se entrega facilmente e se rende a um objeto, a uma liderança, a uma personalidade, porque a sua necessidade de momento suprida. Mas nosso Deus é um Deus que não traz uma necessidade de momento para nós. Ele traz uma necessidade, um resultado eterno, permanente, que é a nossa salvação de Jesus. E isso que deve ser considerado. Mas enfim, no contexto de Ezequias, o povo ainda adorava aquela serpente que Ezequias teve que destruir. Quando a gente lê o texto assim, parece que foi simples e fácil Ezequias ter feito isso, mas eu creio que não.
Assim como o pastor que eu citei aqui na ilustração, que se levantou contra aquela aliança com a política da cidade e teve dificuldade, certamente Ezequias teve muita dificuldade ao se levantar contra toda aquela idolatria que prevalecia e permanecia no meio do povo do Senhor. Mas a prioridade de Ezequias era em si, em ser um homem reto, um homem justo, um homem que vivia diante do Senhor. Certamente Ezequias, ciente daquela condição, observava aquilo incomodava. A retidão tinha que começar por ele e através dele. Interessante que o versículo 2 fala que ele andou conforme seu pai Davi. É claro que o pai de Ezequias não foi Davi. O pai de Ezequias foi Acás. Mas quando a Bíblia traz seu pai Davi, ele está falando de linhagem. O texto está buscando na linhagem de Ezequias alguém que foi referência para ele. E a referência para Ezequias era Davi. Ele andou, o versículo 2 para Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que seu pai Davi havia feito. Nem sempre andar reto aos olhos do Senhor significa que você está andando reto aos olhos dos homens. Por incrível que pareça, talvez os homens não considerem aquela sua conduta retidão e questione essa sua decisão de andar de maneira digna, de andar conforme a palavra que temos, por exemplo, diante de nós, a Bíblia, que é a nossa direção, é a nossa busca. Talvez a sua insistência em querer agradar o Senhor vai desagradar muitas pessoas. E cabe a você que decisão tomar e por onde continuar. Mas além da prioridade em si, Ezequias também tinha uma prioridade religiosa e espiritual. O versículo 3 fala que, nós lemos aqui rapidamente, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu os portões da casa do Senhor e as reparou. É redundante falar que primeiro ano e primeiro mês se fala de prioridade. É óbvio que há uma prioridade aqui. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês do seu reinado, quando ele assume ali o trono, ele também coloca diante de si, diante do povo, uma reforma religiosa e espiritual. E esse era o caminho. Ezequias precisava mudar aquele quadro que colocava o povo do Senhor distante de Deus. Em Isaías a palavra diz, que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Isaías 59, se não me engano. Então, o que sempre distanciou o povo do Senhor dos pecados era a decisão de permanecer e continuar numa vida de pecado, numa vida de confiar em si mesmo. Algo que eu não citei, mas é importante considerar, quando se fala, por exemplo, de idolatria, uma idolatria muito dominante no nosso tempo é a egolatria. Algo que prevalece muito no nosso tempo é a egolatria, que é nada mais que menos da adoração de si. E estranho, posso adorar a mim mesmo? Sim. Quando os nossos desejos, anseios e vontades, não alinhados com a vontade de Deus, possuem prioridade na nossa existência. Primeiro eu, primeiro os meus, depois Deus. A distância do homem hoje do Senhor muitas vezes se dá por causa dessa egolatria, de pensar demasiadamente em seu conforto, seu bem-estar, em sua zona de conforto, em seu estado hedonista, de alto prazer, de satisfação, em detrimento a servir ao Senhor, com alegria, em abrir mão de si, em estar diante do Senhor em santidade, com alegria. Então a prioridade de Ezequias também é espiritual e religiosa, e essa expressão, reparar o templo, as portas, aqui ele está falando de acessibilidade. O povo não podia adorar o seu Deus ali, diante de uma nação que a dominava, diante de uma nação que havia incutido ali a idolatria, outros deuses. Irmãos, a situação é tão crítica aqui, os assírios misturados com o povo de lá, tão crítico, que há um momento que a gente visualiza aqui um sincretismo religioso. Os assírios tentam impor o paganismo no meio de Judá, e esse conflito ali começa a gerar mortes, doenças, enfermidades no meio de muitas pessoas. Aquilo preocupa o rei da Síria, aquela situação caótica,
ele manda chamar sacerdotes de Judá, para que ensine os babilônicos, para que alguns babilônicos, ensine como é que adora esse Deus, para que não haja tanta morte. Olha que sincretismo religioso que começou a haver no meio de Judá. Traz um povo pagão, se mistura com o povo de Deus, e ali Deus não aceita aquela situação, aquela adoração, aquele culto, porque não tem nada a ver. O nosso Deus é um Deus exclusivo, isso é muito importante, exclusivo. E quando penso nisso, por exemplo, eu não vejo dificuldade das pessoas aceitarem Jesus, considerarem um grande líder, considerarem ele realmente Filho de Deus, Salvador, um homem que passou por aqui, fez maravilhas e milagres. As pessoas não têm muita dificuldade de ouvir isso. Mas o que incomoda as pessoas em nosso tempo, e é um grande desafio para a evangelização, é quando você fala que Jesus Cristo é o único, é o Senhor absoluto. As pessoas têm dificuldade de aceitar isso, essa exclusividade divina, porque elas sempre colocam Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais alguém. Jesus e... Então essa exclusividade de Jesus, quando você começa a pregar neste mundo, sobre o Cristo absoluto, Salvador, sobre o seu sacrifício suficiente, as pessoas têm dificuldade de aceitar. Porque tem que ter mais alguma coisa visível, palpável, alguma coisa que venha alimentar a sua fé. Porque Jesus parece ser insuficiente. E é isso que o povo vive aqui. Esse sincretismo, essa mistura de um povo pagão com o povo de Deus. E começa a acontecer mortes e doenças. E aí, o rei da Síria começa a chamar sacerdotes de Judá para instruir o povo como que adora, para que reduzisse aquela situação caótica em que eles viviam. Olha que mistura que o povo do Senhor estava vivendo aqui na época de Ezequias. E olha o desafio religioso que ele tem aqui para enfrentar. Tirar toda a contaminação, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não faz parte do Senhor. E ele começa buscando essa transformação. O templo aqui é a referência religiosa. Fala de reparar as portas, abrir as portas, restaurar o templo, local de culto, local de adoração. É a referência religiosa. O templo representava a presença de Deus. Então, a presença de Deus tinha que ser restaurada na mente, no coração e no visual das pessoas, para que esse Deus voltasse a ser adorado. E os desafios seriam gigantescos para Ezequias. E ele luta contra isso. Trouxe os sacerdotes e levitas, reuniu-os na praça e disse-lhes. Ele marca uma reunião, ele marca uma assembleia. E interessante, me chama a atenção os levitas, sacerdotes, que é a referência de liderança do povo. De liderança espiritual desse povo. Escutem, levitas, versículo 4. Santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus, seus pais. Por que convocaste levitas e sacerdotes a santificarem? Que mal havia cometido esses líderes? Eu acabei de comentar com vocês aqui do secretismo religioso que eles estavam vivendo. Povo pagão no meio deles, e eles cedendo àquela mistura, àquela contaminação que o Senhor reprovara. O Senhor que requer exclusividade, ele fala: santificai-vos. Santificar é mudar de conduta, é mudança de pensamento, é mudança de procedimento, é limpeza, é deitar fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não faz parte do reino de Deus, tudo aquilo que não faz parte de um povo exclusivo e de um povo chamado para servir ao Senhor com retidão e com inteireza. Então o povo precisava dessa transformação, e essa prioridade começa nas pessoas e nessa liderança, levitas e sacerdote. Queridos, no reino de Deus, as pessoas sempre devem ser prioridade, e não o que elas fazem. É óbvio que os levitas, sacerdotes, eles tinham um trabalho oficial a fazer no meio do povo ali. Eles se representavam, eles oficializavam no meio do culto. Só que muito mais do que eles faziam, eles precisavam se tornar puros, limpos. Eles precisavam se tornar pessoas dignas diante do Senhor. Muito
muito mais do que aquilo que fazemos. O que somos conta muito. O que somos conta muito em meio do povo de Deus, em meio à sociedade, por onde estamos, por onde passamos, isso conta muito a nossa conduta. Isso vai falar muito. Nós temos que considerar isso. Sempre haverão em meio às pessoas, as pessoas que andam retamente e as pessoas que andam de maneira negligente. Nós temos que olhar para isso. Olhar para aqueles que andam dando mau testemunho, andam de maneira errada, e ter como um exemplo a não ser seguido. Ezequias tinha muito exemplo no seu tempo, a não ser seguido. E ele decidiu não ser seguido. Talvez essa expressão é tão conhecida, né? Pessoas são mais importantes que coisas. E vale a pena de lembrar. As pessoas são mais importantes que coisas, sim, sempre serão. Restauradas, transformadas e dignas. E Ezequias faz bem em chamar levitas, sacerdotes e em praça convocá-los à santidade, convocá-los à retidão. Agora seria incoerente se esse rei não fosse um homem reto, não fosse um homem digno, e requerer isso da liderança. Ia ser totalmente contraditório, totalmente incoerente. E tristemente, situações que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje uma incoerência política, inclusive, religiosa no nosso tempo. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E isso é terrível. É terrível. A incoerência. E Ezequias se incomoda com essa condição. E a palavra para o nosso coração hoje, como prioridade, é nós nos incomodarmos com o nosso tempo. É nós nos sentirmos satisfeitos com o nosso mundinho, com o nosso contexto, com o nosso bem-estar, com o nosso conforto, e não se incomodar com a infiltração do pecado, do erro, das falhas em nosso tempo. Nós devemos nos incomodar, porque Ezequias se incomodou e uma nação foi transformada. Não por causa de Ezequias, mas por causa do Senhor a quem ele servia. Com retidão e com prioridade. O fato de Ezequias ter o Senhor como prioridade, servindo ele com retidão e santidade, contou muito para ser bem sucedido em tudo que fez. Os textos que se seguem vai mostrando Ezequias restaurando a nação, restaurando o povo, a dignidade, a questão de distribuição de alimentos, a questão de bem-estar e dignidade daquele povo. Vai mexendo com a autoestima daquela nação. E tudo parece que é muito bem. Mas os desafios aparecem. Vão surgir dificuldades. Vai ter que aprender a lidar com essas dificuldades. Aplicação. Honestidade, boa reputação e uma conduta digna deve ser a auto-prioridade de todos nós. Ser uma boa pessoa, alguém digno, honesto, tem que ser prioridade de todos nós. E o fato de ser crente em Jesus, isso ainda potencializa muito mais. Carregar o nome do Senhor, carregar o nome de um Deus tremendo, poderoso e único, isso nos compromete muito mais. Viver de maneira digna e honesta. Porque eu sei que você e eu somos tentados diariamente a não ser íntegros e honestos em nossos negócios, amizades, transações, trabalhos, ofertas. Mas para ser como Ezequias, um homem de prioridade, nós temos que priorizar primeiro a nós mesmos. Priorize a si, sendo uma boa pessoa, sendo uma pessoa reta. Ezequias foi alguém bem diferente e que fez a diferença no seu tempo. Para enfrentar o sistema e bater de frente, não ceder às tentações, ao pecado, é preciso muita coragem. E este homem, Ezequias, tem muita coragem. Tem muita coragem para levar adiante essas prioridades que nós relatamos aqui. Prioridade em si, prioridade religiosa, espiritual e prioridade nas pessoas. Ele não foi simples, as portas não foram se abrindo para ele. Não foi tudo dando certo para ele. Não foi todo mundo aplaudindo Ezequias. Não foi colocar um tapete vermelho diante dele e continue. Foi desafiador. E hoje à noite nós vamos falar sobre uma outra lição que podemos aprender com este rei, que é a dependência de Deus.
E hoje à noite, falando sobre dependência de Deus, é onde eu vou falar dos obstáculos que ele enfrentou. As dificuldades que ele enfrentou para levar adiante as prioridades que citamos agora de manhã. Para levar adiante a dignidade das pessoas, a santidade de levitas e sacerdotes. Para levar adiante um povo que não se dobrava diante de idolatria, de imagem, escultura. Ele teve desafios, ele teve afronta, ele teve arrogância diante dele. E para superar isso, somente dependendo de Deus. E é outra lição que vamos falar hoje à noite. Dependência de Deus. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos ter êxito se não dependemos de Deus. Agora, depender de Deus não é fácil. Ou palavrinha bonita de se falar, né? Dependência de Deus. Mas como é difícil viver na dependência de Deus. E Ezequias experimentou isso. E foi bem sucedido. Vivemos tempos onde muitos líderes, que você poderia traduzir por sacerdotes e levitas, eles interagem com o pecado sem incomodar-se. Será que eu estou falando alguma besteira? Como podemos pensar que alguns líderes, alguns pastores, chegam a algumas igrejas, que ali naquela igreja está inserido pecado, erro, está inserido coisas que não agradam a Deus, mas depende da família, é melhor não mexer. E passa líderes, e ninguém confronta aquilo, ninguém trata aquilo, ninguém reforma aquela situação. Líderes interagem com o pecado sem incomodar-se. Ezequias preferiu correr riscos, e essa é a palavra. Ele preferiu correr risco com a própria vida, do que fazer vistas nossas para a situação caótica que aquela nação estava vivendo, de distância de Deus. Outros reis que vieram antes de Ezequias fizeram vistas grossas para a idolatria. Porque se você olhar como começa o texto, ele fala: fulano tal viveu reto diante do Senhor, porém não derrubou o poste de ídolo, não acabou, a idolatria estava ali inserida ainda, e o autor apresenta aparentemente como algo inofensivo, mas extremamente destruidor. A idolatria é extremamente destruidor. Querido, tudo aquilo que substitui Deus em nossas vidas vai nos levar à destruição, vai nos levar à distância do Senhor, vai nos levar à frieza, à indiferença, vai nos levar a uma flexibilidade diante do pecado sem fim, aonde você vai dizer: não é bem assim, não é pecado, não é assim, mas igreja X, mas pastor tal. Você vai encontrar argumentos para dizer que aquilo é aceitável e plausível. A idolatria nos conduz a isso. A distância de Deus nos conduz a essa insensibilidade para aquilo que nos condena. E isso é muito sério. Ezequias teve prioridade. E ele não abriu mão das prioridades. E por isso ele foi muito bem sucedido. Hoje à noite, vamos falar de dependência de Deus, que foi outra atitude muito importante, outra decisão muito importante no reinado de Ezequias. Deus abençoe as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, queremos louvar o Teu nome, te agradecer, Pai amado, por esse tempo de meditação nas Escrituras Sagradas. Obrigado, Pai, por tantos exemplos bíblicos, Senhor, que está diante de nós, que nós podemos observar, olhar para a história e parece algo tão distante de nós, Pai, mas com lições tão atuais, Pai. Obrigado, Pai, porque com a vida de Ezequias, ó Pai, no quesito prioridade, Pai, nós podemos aprender, ó Pai, quão importante, ó Pai, nós temos como primazia esse Deus ser uma boa pessoa, Pai. Honestidade, integridade, boa reputação. Ó Deus, isso é extremamente urgente, Pai, na nossa conduta como homem e mulher, ó Pai, nessa sociedade, Deus. Para que Teu nome seja honrado. Ó Deus, para que o testemunho nosso, ó Pai, tenha um efeito, ó Deus, eficaz, permanente, ó Pai, diante de tanta incoerência, ó Pai. Deus, que possamos priorizar de fato, ó Pai, ser alguém melhor a cada dia mais, Pai. Que possamos priorizar, ó Deus, uma vida também religiosa, espiritual, ó Pai, coerente, ó Pai, com a Tua palavra, com Deus ensina, com as Tuas verdades, ó Pai, e não com nossos achismos, ó Pai. Que possamos entender, ó Pai, que a prioridade também é as pessoas, ó Pai. As pessoas são mais importantes, ó Pai, do que aquilo que elas fazem, ó Pai.
que nós possamos incentivar, motivar e socorrer, ó Pai, nosso irmão, ó Pai, em suas lutas, dificuldades e pecados, ó Pai. Nos ensina a amar como Jesus amou, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, a ser facilitadores, ó Pai, no Teu reino, ó Pai. Deus, que jamais venhamos compactuar, que jamais venhamos, ó Pai, acalentar, Senhor Deus, o pecado no nosso meio, ó Pai. O pecado não pode, ó Pai, permanecer, não pode prevalecer, porque ele certamente, ó Pai, nos conduzirá à destruição, ao esfriamento, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo tão importante, ó Pai, em nossas vidas e na Tua igreja. Obrigado, Pai, por esses irmãos. Abençoe esse nosso domingo, nossa tarde, nosso tempo em família. E nos traga a noite, Deus, para continuar aprendendo, Pai, com a Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.